Tudo bem, alunos do segundo ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula a gente vai falar sobre geometria espacial. Então aqui, noções sobre poliedros. Sólidos geométricos. Denominam-se sólidos geométricos as figuras geométricas do espaço. Entre os sólidos geométricos destacamos, pelo seu interesse, os poliedros e os corpos redondos. São objetos que lembram poliedros. Então aqui, alguns exemplos de poliedros. São objetos que lembram corpos redondos. Então aqui, eu tenho alguns exemplos de corpos redondos. Poliedro. Denomina-se poliedro o sólido limitado por polígonos planos que tem 2 a 2 um lado comum. Podemos citar como exemplos aqui, prisma triangular e aqui o cubo. Os polígonos são denominados faces do poliedro. Os lados e os vértices dos polígonos denominam-se, respectivamente, arestas e vértices do poliedro. Um poliedro se diz convexo se, em relação a qualquer de suas faces, ele está todo situado no mesmo semi-espaço determinado por esta face. Então aqui, nesse poliedro aqui, podemos destacar aqui, o vértice. Aqui, a aresta. E aqui, a face do poliedro. Então aqui, nesse prisma triangular, que eu tenho, 9 arestas e 6 vértices. Então vamos contar aqui as arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 9 arestas. Aqui, são quantos vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu tenho 9 arestas e 6 vértices. Agora o cubo, 12 arestas e 8 vértices. Então aqui eu tenho arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 arestas e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 vértices. Então eu tenho aqui, 12 arestas e 8 vértices. Os poliedros convexos possuem nomes especiais de acordo com o número de faces. Então aqui, tetraedro, poliedro convexo com 4 faces. Pentaedro, poliedro convexo com 5 faces. Hexaedro, poliedro convexo com 6 faces. Heptaedro, poliedro convexo com 7 faces. Octaedro, poliedro convexo com 8 faces. Icosaedro, poliedro convexo com 20 faces. Poliedros regulares. Na geometria plana, dizemos que um polígono é regular quando todos os seus lados são congruentes e todos os seus ângulos são congruentes. Daí, então, um poliedro convexo se diz regular
se suas faces são regiões poligonais regulares, todas com o mesmo número de lados, e se em todo vértice do poliedro converge o mesmo número de arestas. Nestas condições, há somente 5 poliedros regulares, que são... Então aqui, ó, que eu tenho tetraedro regular. E aqui, ó, é a planificação da figura. Então, o tetraedro regular, ele possui 4 faces triangulares, 4 vértices e 6 arestas. Hexaedro regular possui 6 faces quadrangulares, 8 vértices e 12 arestas. Octaedro regular possui 8 faces triangulares, 6 vértices e 12 arestas. Dodecaedro regular possui 12 faces pentagonais, 20 vértices e 30 arestas. Icosaedro regular possui 20 faces triangulares, 12 vértices e 30 arestas. Então, esses 5 poliedros regulares são chamados de poliedros de Platão. Relações de Euler. Consideremos um poliedro convexo no qual designamos V, número de vértices, A, número de arestas e F, número de faces. Então aqui, ó, na figura 1, eu tenho, ó, essa figura tem 6 vértices, 9 arestas e 5 faces. Aqui, ó, essa figura, ela tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. E essa figura aqui, ó, tem 6 vértices, 12 arestas e 8 faces. Em todos esses poliedros convexos, podemos notar que a quantidade de arestas mais 2 é igual à quantidade de vértices mais a quantidade de faces. Então, em todo poliedro convexo, o número de arestas mais 2 é igual ao número de vértices mais o número de faces. Então aqui eu tenho, ó, arestas mais 2 é igual ao número de vértices mais o número de faces. Então essa aqui é a relação de Euler. Então aqui, ó, nessa figura aqui, ó, nessa figura, aqui eu tenho, ó, que eu tenho 9 arestas. Então se eu pegar 9 arestas mais 2, vai dar 11. Então é igual a quantidade de vértices mais a quantidade de faces. Ó, 9 mais 2 igual a 11. 6 mais 5 igual a 11. Na figura 2, ó, eu tenho 12 arestas. Então se eu pegar 12 mais 2 é igual a 14. Se eu somar a quantidade de vértices mais a quantidade de faces, vai dar, ó, 8 mais 6 igual a 14. E na figura 3, se eu pegar a quantidade de arestas, ó, que é 12 mais 2, vai dar 14. E se eu pegar aqui, ó, quantidade de vértices mais a quantidade de faces, vai dar, ó, 6 mais 8 igual a 14. Certo? Então essa relação é conhecida como relação de
Euler, onde eu tenho, ó, quantidade de arestas mais 2 é igual à quantidade de vértices mais a quantidade de faces. Esse 2 aqui, ó, esse valor 2, é uma característica dos poliedros convexos. Certo? Então aqui, ó, exemplo. Então aqui, ó, nesse exemplo aqui eu tenho, ó, num poliedro convexo, o número de faces é 8 e o número de vértices é 12. Calcular o número de arestas. Então aqui eu tenho, ó, número de faces é 8. Então vou representar faces pela letra F, ó. Então vai ficar faces é igual a 8. E o número de vértices é 12. Então vértice V. Então V igual a 12. Calcular o número de arestas. Então arestas é o A. Então quero achar as arestas. A quantidade de arestas. Usando a relação de Euler, vai ficar assim, ó. Arestas mais 2 é igual à quantidade de vértice mais a quantidade de faces. Então aqui eu quero descobrir as arestas, né? Quantidade de arestas vai ficar aresta mais 2 é igual. Quantidade de vértices são 12 vértices mais 8 faces. Então aqui agora é só resolver isso aqui, ó. Vai ficar, ó, aresta mais 2 é igual a 12 mais 8 igual a 20. Então, a aresta igual a 20 menos 2. Então, arestas é igual a 18. Então, aqui eu tenho 18 arestas. Certo? Exemplo 2. Determinar o número de arestas e de vértices de um poliedro convexo com 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Então, eu quero determinar a quantidade de arestas e de vértices, né? Então, arestas e de vértices de um poliedro convexo com 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Então aqui eu tenho 6 faces quadrangulares, né? Então vou colocar aqui, ó, 6 faces quadrangulares. Então aqui, ó, 6 faces quadrangulares. Certo? Então aqui a face quadrangular, ela possui 4 lados, ou seja, 4 arestas. Então vou pegar 6 e vou multiplicar por 4. Então se eu pegar 6 faces e multiplicar por 4, eu vou ter um total de 24 arestas. 24 arestas. Eu tenho também 4 faces triangulares. Então vou colocar 4 faces triangulares. Então a face triangular tem 3 lados, ou seja, 3 arestas. Então vou pegar aqui as 4 faces e vou multiplicar por 3, que é igual a 12 arestas. Agora eu vou somar aqui as arestas. Ó, aqui eu tenho 24 arestas, aqui eu tenho 12. 24 mais 12, 36 arestas. Então aqui, ó, aresta é igual a 36. Só que cada aresta foi contada 2 vezes. Então eu vou pegar aqui o resultado que eu encontrei aqui, ó, 36 arestas, e vou dividir por 2. 36 dividido por 2
Então, quantidade de arestas é igual a 18. Então, aqui eu tenho 18 arestas. Então, aqui, ó, eu já achei a quantidade de arestas. Agora eu tenho que determinar a quantidade de vértices. Então, aqui tem o seguinte, ó. Quantidade de arestas é 18. Então, aqui, ó, eu tenho 18 arestas. Então, aqui eu tenho 18 arestas. Quantidade de faces. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Então, 6 faces com mais 4 faces vai dar 10 faces. Então, aqui eu tenho 10 faces. Agora, eu vou achar a quantidade de vértices. Certo? Então, aqui, ó, usando a relação de Euler, quantidade de arestas mais 2 é igual à quantidade de vértices mais a quantidade de faces. Então, aqui, ó, eu tenho 18 arestas, então vai ficar 18 mais 2. Quantidade de vértices que eu quero achar, mais quantidade de faces, que é 10. Então, aqui, ó, 18 mais 2 é igual a vértice mais 10. Vou pegar assim, ó. V mais 10 é igual 18 mais 2, 20. Então, a quantidade de vértices é igual a 20 menos 10. Então, aqui eu tenho 10 vértices. Certo? Então, aqui eu tenho 10 vértices. Então, aqui eu tenho 18 arestas, 10 faces e 10 vértices. Então, assistam a essa explicação para depois vocês responderem as questões de 16 a 20 da apostila 2. Então, até a próxima aula.